Agora, na Rádio Brasil, entrevista. Bom, a gente liga a televisão, abre o jornal, ouve rádio e a palavra da vez é uma só. Crise. É crise para tudo quanto é lado, principalmente no nosso bolso, né? Contas aumentando, dinheiro minguando na nossa carteira, no banco. A gente vê alta recorde do dólar, alta recorde dos juros e a população está realmente preocupada com tudo isso. Para saber um pouco mais como a crise, como a alta dos juros, a alta do dólar afeta o nosso dia a dia e para também saber dicas para as nossas finanças, a gente vai conversar agora com o professor da PUC Campinas, especializado em finanças, o professor Eli Borochovicius, que já está na ponta da linha conosco. Professor, muito bom dia. Olá, bom dia, Tiago. Um prazer estar aqui com você. Professor, para começar a nossa conversa, nas últimas semanas a gente viu aí reunião do Copom aumentando mais uma vez os juros e o dólar nas alturas. Como é que a alta dos juros e a alta do dólar afeta o nosso dia a dia, o dia a dia da dona de casa, o dia a dia do trabalhador, enfim, a gente que é assalariado? Bom, vamos começar falando sobre a taxa de juros indicada pelo Banco Central no Copom, Comitê de Política Monetária, onde nós vimos agora um aumento para 14,15%. O que significa isso? Significa que o governo passa a pagar mais pelos seus próprios títulos, pelos títulos emitidos pelo Banco Central. A partir do momento que ele aumenta a sua taxa de juros, que é a taxa básica do mercado, todo o resto do mercado acompanha essa alta. Portanto, para a população que vai fazer um empréstimo, vai fazer uma compra parcelada, vai pagar juros mais altos. Por conta disso, fica mais interessante você comprar à vista. O problema é que a população está sem dinheiro. No que diz respeito ao dólar, quando eu tenho uma ampliação do dólar, as importações elas ficam mais caras. Portanto, os produtos nacionais passam a ser mais interessantes. O único problema é que quando a gente tem o produto fabricado no Brasil num preço mais interessante, as indústrias se sentem mais confortáveis em aumentar esse preço. E aí a gente tem um problema maior, porque a gente está sem crédito no mercado, quando tem o crédito ele é muito caro e a gente tem os preços aumentando. Entendi. Para o trabalhador, para o nosso ouvinte que está escutando agora a entrevista e que tem um dinheirinho guardado, o que é o melhor a ser feito hoje? Continuar consumindo normalmente? É segurar esse dinheiro? É aplicar em algum tipo de investimento? Qual que é a dica para quem tem um dinheirinho guardado hoje, professor? Olha, está difícil hoje ter dinheiro guardado, essa é que é a grande verdade, porque com o aumento dos preços e a manutenção da receita das pessoas, tá bem complicado ter uma sobra de caixa. Agora, como as taxas hoje estão muito altas, e aí eu me refiro à taxa Selic, os produtos de renda fixa se tornam interessantes porque eles têm baixo risco e uma relativa taxa de retorno interessante se comparada ao mercado de capitais, ao mercado de renda variável. Então, para aqueles que têm hoje um dinheiro sobrando, alguns produtos financeiros são interessantes. A exemplo do próprio Tesouro Direto, que são os títulos oferecidos pelo governo, do Tesouro Direto. Nós temos alguns CDBs que estão pagando muito bem. A gente tem alguns CDBs aí no mercado chegando até 115%, 116% da CDI. É óbvio que para esse CDB, cuja rentabilidade é maior, o valor inicial de depósito também é mais alto, assim como nas LCIs e LCAs, que são muito faladas hoje. Agora, para fazer um investimento inicial nesse tipo de produto, os bancos pedem hoje, em média, R$50 mil. Entendi. Então, assim, para o pequeno trabalhador, ou para aqueles que têm uma receita um pouco menor, a indicação hoje
buscar o Tesouro Direto e aplicar nos títulos do governo. E para a grande maioria de nós, e eu me incluo nessa categoria, infelizmente, professor, que não tem um dinheirinho guardado e que está preocupado aí, que ainda está empregado, né, mas que não tem um dinheirinho guardado e que está preocupado com os rumos da economia. O que a gente tem que fazer? Claro que a gente sabe que a ordem do momento é cortar despesa, reduzir custo, mas acho que essa tarefa também não é muito fácil, né, professor? Olha, essa tarefa não é nada fácil, em especial para o brasileiro que já tem por costume trabalhar sempre o curto prazo. O brasileiro não tem por costume fazer planejamento. Então, assim, a primeira dica que eu costumo dar para as pessoas é para que coloquem no papel o seu orçamento. Faça o seu orçamento familiar, trabalhe o orçamento doméstico. Quando eu tenho o orçamento colocado em papel, eu consigo identificar o que é custo fixo e o que é custo variável. Custo fixo é tudo aquilo que eu não consigo mexer no valor à medida que eu mudo o meu consumo. Já o custo variável eu consigo alterar. Por exemplo, se eu diminuir o uso da energia na minha casa, vai cair a minha conta, fica mais barato para eu pagar. Esse é um custo variável. Aluguel. O aluguel é um custo fixo, ele não vai mudar, está no contrato. Então é muito mais fácil eu, em curto prazo, reduzir os meus custos variáveis a mexer nos meus custos fixos. Então, num primeiro momento, coloca no papel, identifica tudo aquilo que eu consigo reduzir em função do meu consumo e aí trabalhar a questão do consumo consciente. Tentar reduzir as despesas, esses custos variáveis, e, à medida do tempo, rever os custos fixos. Então, essa é a dica do professor Eli para você, né, que está preocupado com as suas finanças, você que está preocupado com a crise, você que está vendo o seu dinheiro minguar no seu bolso, no banco, né? Porque, afinal de contas, tudo está ficando mais caro, né? A gente está vendo aí a briga judicial aqui em Campinas para o segundo aumento na tarifa de água, a gente viu aumento na tarifa de luz, a gente vê aumento no preço da comida que a gente consome lá no supermercado, dos produtos no geral, enfim, não está sendo uma época fácil na economia, né, professor? Muita gente, e engraçado que eu ainda vejo muita gente negando que a gente esteja em crise, né? Mas a gente que faz compras no dia a dia, que sai para a rua e que conversa com as pessoas, vê que não é bem por aí. E eu queria saber da opinião do senhor, professor, das perspectivas futuras. Olha, infelizmente eu não trago boas notícias, tá? Quando a gente faz aqui uma prospecção, a gente leva em conta uma série de informações. A gente considera as informações provenientes do governo, então a gente trabalha Banco Central, a gente trabalha as informações provenientes da Secretaria do Tesouro, SPC Brasil, Serasa Experian, enfim, a gente analisa uma série de informações. E com base em todas essas informações, a gente particularmente não consegue encontrar um resultado positivo, pelo menos até o final de 2015, início de 2016. Obviamente, à medida que o governo toma suas medidas, a gente começa a sentir num médio prazo. Dificilmente o governo toma uma medida e logo em seguida a gente sente isso. Agora, de fato, particularmente penso que estamos numa crise, não dá para negar isso. A gente tem visto aí a alta da inflação. Só para ter uma ideia, a inflação que fechou no mês de junho, nós estamos agora em agosto, julho ainda não foi fechado. Então nós estamos falando do mês de junho. Tá? Só o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial adotado no Brasil e referência para o sistema de metas de inflação, chegou em 6,17%. Em 2014 foi 6,4%. Ou seja, na metade do ano a gente atingiu um índice acumulado semelhante àquele que nós tivemos no ano inteiro de 2014. O ano de 2013 foi menor, foi 5,9%. 2012 foi 5,8%, também menor. Então a gente está realmente com um período de muita inflação e com os juros muito altos. Se a gente fizer uma análise de juro, hoje a gente tem, por exemplo, num cartão de crédito rotativo, o valor aproximado aí, vamos pegar aí de 15% na média aí do mercado.
por mês, é o dobro do valor da inflação. Se a gente pegar cheque especial, está oscilando aí na casa dos 10%, 12%. Então, realmente, os juros estão muito altos, a inflação está muito alta. A gente tem visto um crescimento do índice de inadimplentes no Brasil. A variação mensal de inadimplência, ela tem aumentado. Então, é um momento de preocupação mesmo. Tá certo, então. As notícias não são nada boas, mas é como quando a gente vai fazer uma cirurgia, quando a gente vai tomar uma injeção, né? Quando a gente sofre uma fratura. É sempre bom a gente ouvir do médico a verdade, né? Se for doer, é bom que o médico avise antes que vai doer, pra gente se preparar com a dor. Eu acho que com a economia, fazendo esse paralelo, é a mesma coisa. Já que estamos em crise, já que essa crise ela vai durar, e já que não temos boas perspectivas a curto prazo, é bom que a gente se prepare para isso, não é mesmo, professor? Sem dúvida nenhuma, um momento de cautela. Agora, um cuidado que eu costumo pedir para as pessoas é para não terminar de pagar as contas. As pessoas começam a entrar em desespero e começam a reduzir demasiadamente o consumo, o que também não é bom para a economia. A economia, ela precisa girar. Então, se a gente começar só a guardar o dinheiro, a gente não movimenta a economia, a gente começa a ter um ciclo vicioso que é prejudicial para todos nós. Então, a gente precisa ter cautela e a gente precisa ter juízo. Agora, não simplesmente começar a guardar o dinheiro a qualquer custo e não trabalhar, não fazer girar a economia. Tanto isso é verdade que a gente tem visto agora algumas propagandas pedindo para que a gente volte a consumir. É importante esse consumo, é importante girar a economia. Então, tudo é equilíbrio. Na economia não é diferente. Precisa ter equilíbrio, precisa ter bom senso. É importante gastar e é importante também guardar. O equilíbrio entre essas duas coisas é que faz com que a gente tenha uma saúde financeira melhor. Tá certo, tá? Então, dicas muito lúcidas e muito úteis do professor Eli Borochovicius, da PUC Campinas. Professor, mais uma vez, mais uma participação do senhor aqui no Jornal Brasil Agora, e mais uma vez eu gostaria de agradecer bastante a sua entrevista, a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, deixo um grande abraço para todos.